Shalom, shalom, queridos, que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia. Que o Espírito Santo conduza o seu coração e a sua mente para que você receba e entenda mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues. Eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Amados, nós somos um ministério que trabalhamos com personalidade restaurada e libertação em alto nível. Hoje, amados, o nosso tema é um tema muito importante, muitas das vezes é ignorado por muitos, mas eu gostaria de explanar para você sobre legalidade ao diabo, uma chave perigosa. Eu gostaria aqui de utilizar alguns textos bases para que possamos dar ênfase à ministração deste dia. O primeiro texto está em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 27. O texto diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Já Mateus capítulo 18, versículo de número 18 diz: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Queridos, você conhece a lei da semeadura, ou seja, a lei do plantio e da colheita? Uma das leis mais simples de se entender e talvez a mais presente no nosso dia a dia é a lei da semeadura. Ela é simples, significa que toda semente que você lançar na terra um dia retornará para você em forma de colheita. Quando falamos de semeadura, não estamos falando da plantação agrícola. As sementes que lançamos na terra são as nossas atitudes, nossos pensamentos, comportamentos e emoções. Agora, queridos, o importante é que saibamos que todas as nossas atitudes podem resultar numa colheita boa ou ruim, dependendo do que semeamos. Tudo que é semeado sempre retorna como colheita. Agora, como ter uma boa colheita? Precisamos semear uma boa semente. Em Gálatas capítulo 6, versículo 8, o texto diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Queridos, o texto de Gálatas diz que quem semeia na carne colherá corrupção ou ruína. E Provérbios, capítulo 22, versículo 8, diz também que quem semeia a injustiça colhe a maldade. Então, amados, uma semeadura ruim pode trazer consequências desastrosas para nós e para a nossa família, ou seja, nossa geração. Se quisermos uma colheita abençoada, precisamos semear boas sementes, pois o texto diz que quem semeia no Espírito colherá vida.
Tenho, porém, que quem semeia na carne colherá ruína, corrupção. Amados, quem é livre para decidir é responsável pelas consequências de suas próprias escolhas. Eu tenho uma pergunta para você. Em sua opinião, o que fazer com as más sementes que semeamos no passado? Eu tenho uma resposta aqui sugerida para você. Precisamos confessar a Deus, desligar nas cortes celestiais o que ligamos com o corpo, que é uma das partes que integra a nossa tricotomia, e não semear mais se estiver colhendo o fruto delas. Procure uma ajuda de um discipulador e destrone todo o acesso das entidades confessando seus pecados e se apropriando das bênçãos geradas na cruz. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Meus queridos, nós nascemos pecadores e Ele também nos dá uma chance de ratificar o pecado ou escolher a santidade. Portanto, a prova do L expressa o amor, a bondade e a justiça do Criador, que não deseja ser seguido por falta de opção. Diante do homem é colocado os seguintes caminhos: o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, da obediência e da rebelião, como também o da comunhão com Deus e da separação dele. Como eu te falei, quem é livre para decidir é responsável pelas consequências de suas próprias escolhas. Agora, amados, eu tenho uma outra pergunta para você. No dia a dia, você tem cuidado para não abrir portas para o diabo em sua vida? Amados, dar legalidade ao diabo no contexto religioso e espiritual significa permitir que forças malignas ou influências negativas tenham acesso ou influência sobre a vida de uma pessoa. Em João capítulo 14, versículo 30, Jesus disse: já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. Se o diabo não tem, amados, nenhum direito sobre Jesus, também não tem sobre nós que estamos nele, pois somos o corpo de Cristo, a não ser que venhamos desligar toda e qualquer legalidade. Eu li logo antes do início desta ministração um texto que diz que eu ligo na terra será ligado no céu, e o que eu desligo na terra também será desligado no céu, ou seja, nas cortes espirituais, seja ela do bem ou do mal. Então, amados, não deis lugar ao diabo, ou seja, o diabo só pode ter lugar em nossas vidas se nós permitirmos abrirmos as portas e continuarmos do jeito que estamos, com todo o lixo que produzimos lá no mundo. Então, amados, eu quero aqui com você, juntinho, vamos aprender 4 portas que não podemos abrir para o diabo. Primeira porta: abrir a boca para amaldiçoar. Tiago capítulo 3, versículo 10 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 tem textos específicos para que possamos usar como base. E eu gostaria aqui então de utilizar agora Tiago capítulo de número 3,
versículo de número 10. O texto diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Então, queridos, o diabo age em cima das palavras que liberando. Em Mateus 12:37, Jesus diz: pois pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Quando um cristão amaldiçoa filhos, esposa, salário, trabalho, sua própria vida, autoridades, ele simplesmente está abrindo a porta para o diabo tocar na sua vida, família e negócio. Então, precisamos ter cuidado com as maldições geradas por nós mesmos, ok? E muitas das vezes precisamos desligar as maldições que outras pessoas geraram sobre nós e também as que herdamos. Leia Provérbios 18:21, amados. Você vai entender um pouco mais. Eu gostaria já de aproveitar e ler contigo Provérbios 18, versículo de número 21. Vamos ver o que diz esse texto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Então está aqui o texto, um texto muito importante. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, ela tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. Ok, querido? Agora, a segunda porta que abrimos, para o diabo, qual é? A murmuração. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Esse texto é interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês, ok? 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos de número 10. Vamos ver o que diz o texto. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Então, amados, esse segundo texto lido, existe um demônio chamado destruidor, que está sempre pronto para tocar a vida de pessoas murmuradoras. O povo a que Paulo se referiu no texto lido foi o povo de Israel que saiu do Egito. Toda aquela geração morreu no deserto. A pessoa que nunca está satisfeita, e vive murmurando, está sempre cavando sua própria cova no deserto da vida. Qual é a sua opinião, amado? Por que a murmuração é tão ofensiva aos olhos de Deus? Pergunte-se. Agora temos a terceira porta, que muitas das vezes damos lugar ao diabo. Terceira porta. A terceira porta é tolerar pecado em nossas vidas. Tem um texto no livro de Zacarias, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 4. Eu gostaria então de compartilhar com vocês esse texto. Vamos ver o que diz. Zacarias capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Logo em seguida Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Yahvé, o Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás: que Yahvé te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê este homem, não parece um pedaço de lenha meio queimado, recém-saído do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele:
tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: Vais, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. Então, queridos, embora Josué fosse um sumo sacerdote, a Bíblia diz que suas roupas estavam impuras, ou seja, ele estava tolerando pecados ocultos em sua vida. E como consequência, o diabo estava se opondo a ele. O diabo tem prevalecido na vida de muitas pessoas dentro da igreja pelos mesmos motivos. Amados, precisamos aprender que o diabo se alimenta de pecado, e se ele achar uma pessoa tolerando e ocultando pecado, certamente vai se alojar na vida daquela pessoa. Então eu te pergunto, em sua opinião, o que fazer para vencer os pecados ainda ocultos? Então, amados, quarta porta. A quarta porta é não andar debaixo do sangue de Jesus. Isso é um perigo, ok? É um perigo. Tem dois textos. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e Apocalipse capítulo 12, 11, eu gostaria de compartilhar com vocês esses textos. Um texto de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9, ele vai dizer o seguinte: e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. Agora, Apocalipse 12, 11, vamos ver o que está escrito nesses versículos, ou seja, nesses textos. Diz assim: eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Então, queridos, os textos lidos nos ensinam que Jesus nos comprou para Deus com seu precioso sangue. Falam também de irmãos na fé que venceram pelo sangue de Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 9, diz que somos justificados pelo sangue de Jesus. A Bíblia também nos ensina que pelo sangue de Jesus fomos salvos, santificados, perdoados e abençoados com toda sorte de bênçãos. Meus queridos, o diabo não respeita títulos, nem denominações ou religiões. Ele só reconhece Jesus e seu corpo, que é a igreja. Então preste atenção, Satanás não respeita títulos, nem denominações ou religiões. Ele só reconhece Jesus e seu corpo, que é a igreja, que realmente vive debaixo do seu sangue. Precisamos estar vivendo debaixo do sangue do Cordeiro. Agora, em sua opinião, o que é viver debaixo do sangue de Cristo? Procure a resposta. E aqui, amados, eu gostaria de concluir o devocional de hoje dizendo para você: não deis lugar ao diabo. Esta é a ordem que Deus nos dá. Sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Que neste dia, nesta hora, neste dia, possamos fechar a porta na cara do diabo, quebrar toda a legalidade que porventura ele ainda achava em nossas vidas e abrir os nossos corações para Jesus. Abra hoje o seu coração para Jesus. Meu querido, você já é inscrito aqui em nosso canal? Se você ainda não está inscrito, aqui embaixo tem o botão se inscrever. Dê um like, tá vendo aí? Dê um like também nesta mensagem para que possamos alcançar outras pessoas. Faça seu comentário, o que você recebeu, o que trouxe de edificação para a sua vida através desta mensagem. Também, amados, estamos nas redes sociais. Lá no Instagram é só colocar @Ministério Pleno.
No Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. Também estamos no TikTok. Lá no TikTok você vai colocar Ministério Pleno 10. Vou te explicar. Ministério Pleno e o número 10 juntinhos e você nos encontra lá no TikTok. Ok, meus queridos? Então, meus amados, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo devocional. Um cheiro no seu coração. E é Ele quem fala conosco aqui neste lugar. Não adora mais como antes. Você trocou minha presença e nem parece mais aquele crente de oração. Não me busca mais como antes. Trocou a nossa comunhão. Quis agir com suas próprias mãos e já não pede a minha direção. Mas eu ainda estou aqui, não me esqueci de nada que te prometi. Eu tô te esperando no mesmo lugar e a minha presença vai te abraçar. Eu vou fazer você lembrar de quando a minha glória te inundava, de quando sem reservas me adorava. Eu te espero lá. A minha presença, ela te acalma, te anima e te sustenta. Ela te envolve, te abraça e te orienta. E é impossível viver sem minha presença. A minha presença, ela te cura, te restaura e te levanta. Ela te move, ela te guia, te acalenta. A minha presença, a minha presença. Mas eu ainda estou aqui, não me esqueci de nada que te prometi. Eu tô te esperando no mesmo lugar e a minha presença vai te abraçar. Eu vou fazer você lembrar de quando a minha glória te inundava, de quando sem reservas me adorava. Eu te espero lá. A minha presença, ela te acalma, te anima e te sustenta. Ela te abraça, te envolve, te orienta. E é impossível viver sem minha presença. A minha presença, ela te cura, te restaura.